Tá. A gente vai continuar aqui, gente. Então, vamos lá para número 4. O número 4 tem um texto, né? Interpretação do texto, certo? Os índios untavam o corpo ou parte dele com resinas e aplicavam penas verdes, amarelas ou vermelhas, com guiços de sementes nos pés. Guiços é o que faz barulhinho lá, né? Parece um sininho. O costume de cortar os cabelos na testa e nas orelhas, deixando-os mais longos atrás. Outros arrepiavam o cabelo para cima com resina. Pregavam peninhas amarelas e contas brancas. Como enfeite, usavam por vezes saiotes de penas de ema, cocares de penas coloridas, muito bem feitos e colares de dentes de inimigos. As mulheres não furavam os lábios, usavam sim braceletes e colares de contas de búzios ou de osso e pintavam o rosto com os mais variados desenhos. De maneira geral, seus enfeites eram bem mais discretos que os dos homens. Depilavam as sobrancelhas e o corpo e usavam cabelos longos, pelos quais tinham um grande apreço. Falando das questões culturais, né? Aí fala assim, com base no texto, assinale a alternativa correta. Qual vocês assinalaram aí? O que vocês podem me dizer? A D? A D, muito bem, Iago, é a letra D. Os homens vestiam saias adornadas com penas, colares, com dentes de inimigos. Tá? Tá certinho. Era número 5 agora. Qual era o significado dos rituais antropofágicos? Eu falei bastante disso para vocês, né? Praticados por alguns grupos indígenas. É o significado o quê, né, gente? Religioso. Alimentar-se do inimigo é o quê? Adquirir a sua força, a sua coragem. Por isso é um ritual religioso. Porque eu adquiro dele a força, a inteligência, a coragem dele, né? Também poderia ter o significado de vingança, tá? Existiam situações em que era ligado a vingança, certo? Então, é diferente, por exemplo, da relação que se fazia com os astecas, né? Por exemplo, a gente pensa lá nos astecas, que faziam sacrifícios humanos para os deuses, é uma relação diferente, tá? Os astecas não se alimentavam, matavam, né? As pessoas matavam, né? Para adorar os deuses, para acalmar os deuses. Não tem a relação como tem os portugueses, como tem os indígenas brasileiros, né? Então, o ritual é um ritual, a antropofagia. Um ritual religioso. Por que, prof, é um ritual religioso? Porque eu adquiro a sua força, eu adquiro a coragem daquele indivíduo. Certo, gente? Deu para entender? Tranquilo? Me falem aí. Por favor. Sim, deu para entender. Tá bom. Número 6. A imagem da cultura indígena, né? E aí, ó, a imagem a seguir faz referência à cultura antiga dos habitantes do Brasil. Observe-a com atenção e, com base em seus estudos, elabore um texto que explique o que está sendo apresentado. É um ritual aqui, né, gente? A gente não consegue identificar que tipo de ritual que é, tá? A gente sabe que eles estão enfeitados, adornados, né? Que tem pintura corporal, e aqui o que eles estão segurando é um instrumento musical, né? Então, aqui é um instrumento musical feito aqui parece bambu, né? Com bambu, certo? Eles faziam bastante instrumentos musicais com bambu por causa do som, certo? É uma celebração, um ritual, porque eles faziam celebração para tudo. Eles faziam celebração quando o menino deixa de ser criança para ser um homem. A moça também, eles fazem celebração de casamento, celebração de nascimento, tá? Haviam aldeias, gente, que eles não...
que eles abandonavam se fossem crianças com algum tipo de problema, nascessem com algum tipo de problema, eles abandonavam. Isso realmente tinha aldeias que abandonavam. É como se aquela criança não fosse bem-vinda, certo? Para eles, na cultura deles, né? Então, isso também acontecia. Lembrem lá dos espartanos, que quando a criança nascia mirradinha, eles davam lá para os leões porque eles não queriam, né? Porque a questão da força física, nos grupos nativos brasileiros, algumas aldeias, não todas, mas tinha essa característica. Em algumas aldeias é bem interessante que a mulher tinha o filho sozinha, ela precisava se afastar da aldeia. Olha que louco! Tipo, ela vai ter o bebê, tá na época de ter o bebê, vai nascer a criança, ela tem que se afastar da aldeia, tipo, ir lá pro meio da mata, sozinha, ter a criança, certo? Daí de cócoras lá, aí a criança nasce e depois do nascimento eles vão até ela aí para fazer a celebração e tudo mais, mas ela passa por aquele processo de forma solitária, tá? Algumas aldeias também. Outras aldeias, assim, algumas curiosidades, né, gente? Outras aldeias, eles falam que a morte, eles valorizam muito a morte. Olha que tipo interessante, né? Aí a pessoa morre, eles colocam o corpo dessa pessoa num casco de árvore. Tipo, corta a árvore lá, coloca o corpo ali, aí enterram esse casco de árvore, e em tempos, eles retiram aquele casco de árvore com os restos mortais e, tipo, plantam em outro lugar. Tipo, essa questão da ancestralidade, o Joaquim está dizendo, eles faziam mesmo isso, tipo, faziam nessa valorização daí. É tudo uma reencarnação. É todo um ritual, sabe? Naquela época, eles vão lá, pegar aquele casco de árvore, tirar de lá de dentro os restos mortais, vão colocar em outro lugar da terra. Então, tem todo, né, uma questão, assim, principalmente ligada à morte. Quem gosta muito disso e passou um tempo numa aldeia indígena que eles faziam esse ritual, era a professora Carla. Eu passei o final de semana, ela passou uma semana. Eu passei só o final de semana. Tá? Fui sexta e voltei domingo. A Carla, tipo, foi numa segunda e voltou na outra segunda. Ela ficou mais tempo. Mas a Carla em outra aldeia. E eles tinham isso como hábito. Ela conta, assim, sabe? Eu falo para ela que ela é meio tenebrosa nisso, assim, sabe? Ela gosta muito dessa coisa, assim, de morte, assim, do estudo da morte. Eu não curto muito ela. Vamos falar de outra coisa, ela gosta muito de falar sobre isso, porque ela teve nessa aldeia em que eles tinham esse hábito. Então, é bem interessante. Enfim, gosto mais de falar sobre vida, sabe? Número 7. A número 7 é para preencher as lacunas, né, gente? Então, quando chegaram ao Brasil, os portugueses se mantiveram onde? No litoral. Eles não foram para dentro do território, eles tinham medo. Então, colonização portuguesa, 1500, litoral. Isso não pode esquecer. Asterísticos lantejolados. Não é que só tinha indígenas no litoral, né, gente? É que os portugueses ficaram no litoral. Nesse local, entraram em contato da terra, em especial os indígenas do tronco Tupi. Por isso que eles foram os que mais sofreram, tá? Porque eram que eles tiveram mais contato com os portugueses. Então, indígenas do tronco Tupi. Tupi-Mago G, no qual faziam parte os tupiniquins da família Tupinambá. Então, os tupinambás, como o João falou antes, eles foram praticamente dizimados pelos europeus, tá? Outro grupo indígena, então, tupinambás, ficou ali, né? Litoral, a primeira, Tupi, o segundo espaço, e Tupinambá, o terceiro espaço, certo? Aí, ó, outro grupo indígena com os quais os portugueses entraram em contato foi os Aimoré, também conhecido como botocudos. São eles que usam o botox. A palavra botox vem de botocudos, tá, gente? Quero dizer para vocês, quem coloca o botoxzinho aqui para deixar um pouquinho maior,
os lábios um pouquinho mais grossos, né? Ou agora tem botox para preencher tudo, para tirar tudo, essas linhas de expressão, enfim, né? Vem daí dos indígenas, dos botocudos, que eles usavam um alargador aqui e essa parte inferior fica bem grande, certo? Então, era uma demarcação da aldeia e aí nós temos o famoso botox, que começou com preenchimento labial e hoje tem preenchimento em tudo qualquer lugar, né? Tem que cuidar para não botar muito preenchimento para depois a pessoa não ficar dura, né? Ela sorri, chora, fica feliz, fica triste. A pessoa não se mexe de tanto botox que tem. Mas isso é um detalhe. Vamos lá. Número 8 e última. Pesquise 3 exemplos da cultura indígena que fazem parte do nosso cotidiano, tá, gente? Gente, tomar banho, né? Que o europeu não gostava muito do banho, assim, né? Uma água, como é que é? Uma bacia, era para todo mundo da família, do mais velho para o mais novo, né? O mais novo tomava água numa sopa. Enfim, tomar banho diariamente, tá? Os alimentos, né, gente? A própria mandioca, o aipim, né? Mandioca, aipim, macaxeira, vamos dizer. O milho era lá dos astecas, lembram? E aqui no Brasil é a mandioca, é a macaxeira, é o aipim, que é a mesma coisa, certo? Só na região. Então, lá no Paraná, eu vou no mercado e vou pedir macaxeira. Né? Aqui na Santa Catarina é o aipim. Lá no Nordeste brasileiro é a mandioca. Enfim, certo? Né? É um alimento indígena. Pipoca, certo? Palavras, né? Por exemplo, pissarras. Pissarras é uma palavra indígena. Penha é uma palavra indígena. Então, palavras do nosso vocabulário que são de origem indígena, a gente pode falar como influência do nosso cotidiano, a questão do banho, a questão dos alimentos, certo? A questão das plantas medicinais, a utilização das plantas medicinais. Você já viu, gente, já viram vó? A gente fica doente e ela tem chá para tudo. Para tudo quanto é coisa, a vó tem chá. Ah, tá, não sei o quê. Ai, toma um chazinho, desse chazinho que você já vai melhorar. Ah, não sei o que dizer. Não, tem um chazinho que você toma que você já vai ficar boazinha. Então, porque é essa herança da cultura indígena, certo? Outra coisa, gente, que é muito comum na nossa região, que é da cultura indígena, que é do litoral, é as redes, né? São as redes, né? Dormir em redes, né? A gente não tem o hábito, tá? A gente não dorme, mas a gente tira no verão aí uma redezinha, num lugar fresquinho. Dá pra gente tirar um belo de um cochilo, né, gente? Depois do almoço, ou dá pra gente descansar, ficar ali de preguiça um bom tempo na rede. Então, a utilização de redes, que é uma coisa do nosso hábito aqui, porque estamos no litoral, num lugar mais quente, né, que a gente tem isso como cultura, é da cultura indígena. Então, o alimento, como o aipim, né, que é a macaxeira ou a mandioca, dormir em redes, o banho, as nossas próprias palavras do nosso dia a dia, né, o nosso vocabulário, né, parte do nosso vocabulário também é de origem indígena. Certo, meu povo? Muito bem. Ficamos quase 2 uns para corrigir, mas é que eu falo mais do que o homem da cobra, né? Mas nós terminamos, certo? Na próxima aula, que é semana que vem, segunda-feira, espero que todo mundo já tenha o seu novo material, né? Que é a apostila do 3º bimestre, que nós temos lá mais 4 unidades nossas de estudo, que é a colonização espanhola e inglesa na América, colonização portuguesa na América, comércio de escravos e a comunidade açucareira. Na verdade, a gente estuda a unidade 9, falando da exploração aqui na América, e depois 10, 11, 12 é Brasil, certo? Então, a gente vai falar de uma unidade, vai falar de maneira geral, e o restante é só falando sobre o nosso país, desde 1500, a chegada, tomada de posse, extração do pau-brasil, depois a percepção do solo, que é um solo bom, tipo massapê, e aí nós vamos ter o cultivo da cana-de-açúcar,
precisava de mão de obra para trabalho, onde vão buscar mão de obra no continente africano, o tráfico de escravos, como eles viviam aqui, enfim. Até a economia açucareira a gente vai estudar este bimestre, certo, meus amores? Beleza? Então, não tem tarefa para a próxima aula, nada. Bem lindos e maravilhosos, só para assistir. Uhul! Não esqueça, eu coloquei segunda, tá, gente? Lá no grupo de vocês, tudo que a gente fez esse bimestre, que era avaliativo, correto? Coloquei todos os trabalhos, reagendei as trilhas para quem não fez até sexta. Então, quem tem pendente até sexta-feira, certo? Hashtag fica a dica. Então, tá bom. Ó, beijinhos para vocês. Até segunda, tá? Boa semana. Tchau, gente. Tchau. Tchau, prof. Tchau.